Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 23 ao 26, o texto diz assim: E havendo ligado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Repito, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Poder tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Eu quero ministrar nesta noite sobre o tema As Duas Prisões. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós temos um livro extraordinário da Bíblia Sagrada. Poderíamos até, é claro que nós costumamos dizer que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Ações do Espírito Santo, mas também poderíamos classificá-lo como o quinto Evangelho. Até porque nós vemos agora aquilo que Jesus instruiu os seus discípulos. Eles estão dando seguimento e estão dando continuidade. Talvez alguém que olhou ou observou a biografia de Jesus vai fazer a seguinte pergunta: tá, e depois? O que aconteceu após a ascensão de Jesus? E nós vamos perceber que Lucas tem essa preocupação, até mesmo ele vai descrever, dizer para um certo homem por nome de Teófilo, que ele se preocupou em detalhar tudo aquilo que foi falado, foi feito através de Jesus e depois da sua ascensão aos céus. Então Lucas tem essa preocupação de relatar para nós todos os acontecimentos pós subida de Jesus aos céus. Então nós vamos perceber que em toda a Bíblia Sagrada, principalmente em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se manifestando de uma maneira sobrenatural e extraordinária. E entre a manifestação do Espírito Santo, ele vai usar algumas pessoas de uma maneira especial. Por exemplo, o início de Atos dos Apóstolos, vamos ver que Deus levanta alguém por nome de Pedro como destaque, para perceber que a pessoa principal que está ali com evidência. É claro que o Espírito Santo está agindo, está trabalhando por intermédio dele, mas ele está ali sempre se colocando à disposição. Por exemplo, em Atos 1, nós vamos ver que Pedro tem uma posição, uma palavra, e diz para todos aqueles que estavam ali presentes: olha, o Senhor subiu aos céus, ele deu a incumbência para 12 pessoas, só que agora tem 11, porque Judas, ele se desligou, ele saiu do ministério. Nós vamos orar para que Deus mostre quem será a 12ª pessoa que dará continuidade ou que estará conosco nesse importante negócio. Ou seja, Pedro tem uma palavra naquele momento e diz: precisamos de uma 12ª pessoa para continuar a fazer a obra do Senhor, mostrando para nós que toda pessoa na obra de Deus é importante. Então talvez, muitas das vezes, alguém diz: uma pessoa foi embora, fulano já foi. Aí alguém até expressa, de repente, pela atitude da pessoa, dizer: já foi tarde. Mas o céu não gosta de tirar ninguém ou afastar ninguém. O céu gosta de sempre de manter aquela quantidade, a qualidade das pessoas. Então, por mais que alguém saia, o céu sempre vai trazer outro de volta. Isso que eu acho maravilhoso dentro da palavra. É tão interessante isso, que certa feita eu vi uma ilustração muito interessante. Alguém estava instruindo uma reunião de obreiros e o pastor disse o seguinte: olha, todo pastor de igreja, escuta isso, pastor de volta. Ele disse assim: todo pastor de igreja, ele é como um motorista de um ônibus. Ou seja, ele pega o ônibus, ele inicia o trajeto, ele pega algumas pessoas no início, naquele ponto de início, e ele começa a dirigir. Só que em determinados pontos, algumas pessoas vão descer. E isso é que é interessante, que muitos pastores não entendem. Por quê? Porque muitas vezes ele está dirigindo uma igreja e ele vê algumas pessoas saindo, algumas pessoas chegando e dizendo assim: pastor, me dê a carta de transferência porque eu vou para um outro lugar, eu vou para uma outra denominação, ou vou viajar, vou mudar de região, e eu preciso ir para um outro lugar. Então muitas vezes o pastor olha para a igreja e diz assim: a igreja está se esvaziando, está saindo muitas pessoas. Só que entenda, no ônibus funciona assim: em um ponto desce algumas pessoas, só que no ponto
seguinte vai subir novas pessoas. Então ele disse, todo pastor de igreja tem que entender, ele é o condutor de ônibus. Hoje desce alguns, no próximo ponto sobe mais uns, e a obra de Deus é feita constantemente dessa forma. Porque hoje alguém está pedindo carta de transferência, amanhã alguém está chegando com a família dizendo, pastor, eu senti de Deus de congregar nesta casa. Então é assim que a obra de Deus funciona. Então Pedro, quando toma a palavra e diz assim, precisamos de mais um, é porque alguém se afastou, alguém foi embora, e eles estão dizendo, nós precisamos completar a quantidade de pessoas necessárias para fazer a obra do Senhor. Então entenda, por mais que alguém saia, o céu sempre vai enviar outras pessoas para a obra de Deus dar continuidade. Em Atos capítulo 2, Pedro também tem uma palavra, e ele é tomado pelo Espírito Santo, então, com tanta autoridade, que Pedro prega para mais de 2 milhões de pessoas, enquanto muitos estão dizendo que aquele movimento está acontecendo ali, está todo mundo embriagado. Pedro tem uma palavra, diz aqui, não, isso aqui não é bebida, isso aqui é poder e infusão do Espírito Santo que veio sobre todos nós. Em Atos capítulo 3, Pedro também com João, eles estão indo para orar às 3 horas da tarde. Alguém está um coxo na porta formosa, todos conhecem essa história, e o texto vai dizer que nesse momento Pedro olha para aquele homem e diz assim, olha, não temos prata, nem ouro, mas aquilo que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso aqui nos chama atenção, porque Pedro sabe a necessidade da pessoa, Pedro sabe o que aquele homem precisa, mas o mais importante, Pedro não dá aquilo que aquele homem quer, porque aquele homem, quando estende a sua mão, ele não está pedindo, ele não está querendo aquilo que ele precisa, ele está querendo algo que vai saciar a sua vida momentaneamente. Mas Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele entende, existem coisas que é para satisfazer momentaneamente, mas existe aquilo que vai mudar a história por completo. Então Pedro não dá algo que vai transformar momentaneamente, Pedro dá para ele aquilo que vai mudar a sua vida por completo. Em Atos capítulo 4, Pedro está pregando para um grupo de pessoas e está justificando por que fez esse milagre na vida desse homem. Em Atos capítulo 5, Pedro também, tomado pelo Espírito, o texto vai dizer que Ananias e Safira vão ofertar diante do altar, e Pedro, tomado pelo Espírito, está dizendo, ei, por que vocês estão tentando usar de engano, usar de mentira contra a obra do Senhor? Ou seja, Pedro consegue ter discernimento do Espírito para entender que aquilo que estava acontecendo ali, que aquilo que eles estavam oferecendo não era uma oferta verdadeira, mas era uma oferta de mentira. Então Pedro, tomado pelo Espírito, Pedro também mostra que ele tem o discernimento espiritual. Em Atos 7, Pedro, em Atos 6, Pedro vai levantar diáconos para continuar a obra, porque a obra de Deus está crescendo. Em Atos 8, entra Estevão na história. Em Atos 9, o texto vai dizer que a obra começa a crescer em Samaria. Só que em Atos capítulo 8, a obra cresce em Samaria. Mas em Atos capítulo 9, um novo personagem entra na história. Quem é esse personagem? Um homem por nome de Paulo. Alguém que era perseguidor, alguém que falava mal da igreja, criticava a igreja, mas um dia, e no caminho de Damasco, também foi alcançado por esta palavra. O interessante é que quando Paulo é alcançado pela palavra, ele tanto vê como ele ouve. Ele vê o brilho, ele vê a luz e ouve a voz. Por quê? Porque a palavra verdadeira, o evangelho do reino, alcança não apenas os olhos, mas alcança aos ouvidos também. Então Paulo vê e Paulo ouve. Por quê? Porque a palavra o alcança de forma completa. A partir de Atos capítulo 9, Pedro sai de cena e o apóstolo Paulo entra em cena agora e vai dar continuidade àquilo que o céu decretou, àquilo que o céu queria. E o texto vai dizer que Paulo agora, ele começa a entrar dentro das páginas da palavra como missionário, pregando a palavra. E o texto vai dizer para nós que ele vai em algumas cidades, em algumas regiões, e ele está pregando a palavra do Senhor. Entre as cidades que Paulo prega, ele, depois de receber uma visão, ele vai para a cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, o texto vai dizer que ele começa a procurar um ambiente, um lugar para orar, para buscar a presença do Senhor. Não tem sinagoga naquela cidade, não tem igreja naquela cidade, mas Paulo sabe que sempre vai encontrar um lugarzinho para conversar com Deus. Eu preciso entender isso, que isso aqui é muito importante. Talvez nos nossos ambientes de trabalho você não tem um quartinho de oração, não tem um lugar para você orar, mas mesmo dentro do seu banheiro, mesmo dentro de um lugar reservado, você pode dobrar o seu joelho e conversar
culto em igreja, eu vou para a beirada do rio, mas lá eu vou conversar com o meu Deus. Aleluias. E Paulo é alguém que usa estratégia, porque ele sabe que na beira do rio existiam mulheres lavando roupa, existiam mulheres que estavam fazendo seus comércios naquele lugar, e Paulo começa a pregar a palavra. Só que enquanto Paulo prega a palavra, a história vai dizer que naquela cidade existia uma certa jovem que dava muito lucro aos seus senhores por causa das suas adivinhações. Não era alguém que era especializada, não era alguém espiritualmente usada por Deus, não, mas era usada pelo adversário. E quando ela está dizendo, olha, esses que vos anunciam a palavra são santos homens de Deus, a ele ouvir, Paulo olha para aquela jovem e diz assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito maligno. O espírito maligno sai dessa jovem. É para todo mundo ficar feliz, é para todo mundo aplaudir. Só que não é isso que acontece. Porque quando nós lemos a passagem, quando nós observamos a passagem que nós vemos aqui, nós vamos ver que acontece dentro da prisão terremoto. Acontece dentro da prisão livramento. Só que perceba que antes do livramento, antes do terremoto de Deus, há algumas circunstâncias, alguns acontecimentos. Então, antes de eu vivenciar libertação, antes de eu vivenciar livramento, antes de eu vivenciar vitória da parte do Senhor, quebra de corrente, eu preciso ver que algo aconteceu lá atrás. E o fato de Paulo estar recebendo agora livramento, o fato de Paulo estar recebendo agora a graça de Deus por intermédio do terremoto, mostra para nós que algo aconteceu antes para que isso acontecesse na sua vida. Então, muitas vezes nós queremos vitória, nós queremos as bênçãos do céu, mas não compreendemos que para muitas vezes as bênçãos vão ter levantes, vão ter açoites, vão ter prisões, vão ter calúnias, vão ter difamações. Perceba que Paulo está dentro da prisão, está cantando, está orando, e quando ele recebe o livramento, alguém diz assim: nossa, que bênção, que vitória. Mas isso aconteceu depois de levantes, depois de dificuldade. Eu tenho uma palavra do céu para entregar para alguém aqui nessa noite. Eu não sei quantos estão se levantando contra a sua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas eu tenho uma palavra do céu para te entregar hoje. Se prepara, e isso está apenas antecedendo um grande livramento, um grande milagre que Deus está preparando para a sua vida aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aí Paulo livra aquela jovem, liberta aquela jovem. Em vez da multidão, da população da cidade aplaudir, Paulo e Silas são presos. Todos conhecem a história, ainda mais Batista. Eles são levados para o cárcere. E alguém diz assim: guarde eles com segurança. E o que é que o carcereiro faz? Coloca ele no cárcere interior, ou seja, o cárcere mais profundo. E eles ficam lá. Aí o texto vai dizer para nós algo interessante, que eles, em vez de reclamarem, murmurarem, o texto diz que eles começam a cantar, começam a orar. Só que o interessante, mamãe de Deus, aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 13, vai dizer bem assim: está alguém triste? Ore. E está alguém feliz? Cante. Oh, glória! É aí. E nós estamos vendo aqui, irmão, que os dois, Paulo e Silas, estão, não é só cantando, ou não é só orando, eles estão fazendo as duas coisas. Eles estão tanto cantando, como estão orando. Então eles estão mostrando que na nossa caminhada com Deus, num culto, nós passamos pelas duas fases. Nós estamos alegres e estamos tristes, mas nunca permitimos que uma sobressaia ou que uma domine sobre a outra. Por quê? Porque num culto, quando nós estamos tristes, nós oramos. Só que no mesmo culto, mesmo tristes, a gente não deixa a tristeza nos dominar. Verdade. Alguém entendeu? Eu repito. Num culto como esse, por mais triste que você esteja, você não pode permitir que a tristeza te domine. Por quê? Porque a tristeza te motiva a orar, ok? Mas a alegria que o Senhor te concede te motiva a cantar louvores ao nome dele. Aleluia, alguém levantou, vamos repetir a palavra. O céu está nos motivando nessa noite. Aí você, Senhor, entrou aqui
Glória a Deus. Aleluia. Glória. É isso que o diabo não entende. Porque quando Jó passa por tudo aquilo, perde tudo, o diabo vai dizer assim, agora ele vai reclamar, vai murmurar e amaldiçoar a Deus. Só que Jó enche o pulmão de ar e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ou seja, ele tem todo o motivo do mundo apenas para orar porque está triste, mas ele encontra força para cantar e dizer, eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Então o céu está dizendo para alguém nessa noite, não perca a esperança. O que o diabo está tentando fazer é te prender dentro de você mesmo, mas o céu de Deus aqui hoje vai te dizer, eu estou libertando, eu estou quebrando essas prisões e você vai cantar nesta noite. Glória a Deus. Glória. Então num culto não tem só oração, num culto não tem só louvor. Porque por mais que um expresse alegria e o outro expresse a tristeza, os dois têm que andar em conjunto. Eu oro e eu canto, eu oro e eu canto. Mas o interessante é que nesse culto, dentro da prisão, tem gente que canta. Bendito é o Deus de Israel. Tem gente que ora. É. Mas tem gente que só escuta. Aí a pergunta que fica nessa noite é, quem é você? Você é daqueles que cantam e oram, ou você é daqueles que só escutam? O céu está nos motivando, está nos impulsionando a entrar num novo nível nesta noite. Não apenas sentar e ouvir, não apenas ficar escutando, mas você se envolver na oração, você se envolver no louvor, você se envolver na adoração, é você se envolver glorificando, é você se envolver adorando. O céu está dizendo, não é para ficar de braços cruzados, apenas balançando a cabeça, dizendo assim, é verdade, é isso mesmo, mas o céu está dizendo, a partir de agora, começa a se envolver ainda mais, porque enquanto você se envolve, tem bênção de Deus alcançando a sua história. Aleluia. Estão cantando? Espírito de Deus, bendito é o Senhor. Oh, glória. Estão orando? Aleluia. E os outros dedos escutam. O mais interessante é que o texto diz nesse exato momento, enquanto um ora, enquanto o outro canta, o céu começa a se mover. Perceba que não é por causa de quem está ouvindo. Repito, não é por causa de quem está ouvindo, é por causa de quem está cantando, é por causa de quem está orando. Mas o que eu acho maravilhoso no Evangelho, pastor Solimar, que Deus não faz acepção de pessoas. Porque perceba que o céu se move, porque por causa de quem está cantando e por causa de quem está orando, mas da mesma forma o céu alcança quem está ouvindo. Então aí alguém vai dizer assim, então eu vou ficar tranquilo e esperar que o irmão do lado clame para eu receber também. Irmão, melhor coisa não é receber, mas ser o provocador. A melhor coisa não é você simplesmente dizer assim, olha, Deus usou alguém para me abençoar. Não seria melhor você dizer assim, Deus me usou para abençoar alguém? Está entendendo a diferença? Porque da mesma forma você usufrui de milagre, da mesma forma você usufrui de bênção, mas a diferença é que como Deus vai se manifestar na sua vida. Porque quem está apenas ouvindo está dizendo, Deus te abençoou. Mas quem cantou e orou, está dizendo assim, nós somos agentes motivadores, que é o que fez com que o céu se movesse e alcançasse todos aqui neste lugar. Porque o texto diz que quando o terremoto vem, o terremoto não alcança apenas a cela em que está Paulo e Silas, mas o texto diz claramente, e foram abertas as prisões de todos. Ou seja, quando a Bíblia fala de todos, fala de totalidade. Quando a Bíblia fala de todos, fala que todos foram alcançados do mesmo jeito. Então o céu, quando quer fazer milagre, quando quer libertar, quando quer transformar, quando quer trazer algo novo, não é no grupo, mas é com todos, é com
não se conformou com o estado que vivia, mas foi motivado a fazer algo diferente. E o terremoto de Deus aconteceu. Mas isso aqui é interessante, porque eu disse que no início da mensagem, na ministração, eu falei que o tema seria 2 prisões. Esses homens que estão na prisão de Paulo e Silas são malfeitores, cometeram crimes. E toda pessoa, quando ela é presa, ela é privada de algumas coisas. Primeiro, é privada do direito de ir e vir. Segundo, não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Terceiro, fica afastado dos familiares. Ou seja, estão lá, estão afastados, estão aprisionados por causa dos seus delitos. Então, isso aqui são prisões físicas. E quando Paulo e Silas começam a cantar e orar, as prisões de todos se abrem. Então, a primeira prisão, eles foram libertados. E toda pessoa que está presa, se você perguntar para ela qual é o seu maior sonho, é claro que alguns vão dizer assim: meu sonho é me vingar de quem me colocou aqui, sei lá. Mas a maioria fala assim: meu sonho é voltar a ter a minha liberdade. É todos. E quando as prisões se abrem, perceba que esses homens não saem, não vão embora. Porque a prisão de Paulo e Silas estão a interior, ou seja, a mais profunda. E a saída para cá, então em vez de eles saírem para sair, eles vão lá para dentro. Por que isso? Porque embora as prisões, as cadeias se abriram, há algo dentro deles ainda que os prende. E essa prisão aqui não é física, essa prisão é espiritual. E aqui eu entro no segundo ponto da mensagem dessa noite. Existem 2 tipos de prisões: prisões físicas, cadeias, cárcere, mas também existem prisões espirituais. É verdade. E as prisões espirituais são mais difíceis de nós trabalharmos. Por quê? Porque muitas das vezes elas são invisíveis e imperceptíveis. Quer ver um exemplo? Lucas capítulo 13, versículo 10 vai falar sobre uma certa mulher encurvada há 18 anos. E o texto vai dizer que Jesus estava dentro da sinagoga com essa mulher. Olha que interessante. Pastor Sulimar, essa mulher está no lugar certo, mas com posicionamento errado. Está no lugar que tem culto, está no lugar que tem louvor, está no lugar que tem adoração, está no ambiente certo, mas com posicionamento errado. Por quê? Porque o diabo está oprimindo essa pessoa e ela não consegue olhar para cima, só consegue viver de cabeça baixa. Sabe o que é isso? Está no grupo de louvor, olhando para baixo. Está no ciclo de oração, olhando para baixo. Está na mocidade, olhando para baixo. Está no grupo de varões, olhando para baixo. É obreiro, olhando para baixo. Está intercedendo, olhando para baixo. Ou seja, está no ambiente certo, mas com posicionamento errado. E é muitas vezes isso que o diabo quer fazer com muita gente. Não quer tirar você do ambiente, mas quer tirar a tua forma de enxergar as coisas. Por quê? Porque a mentalidade, achando que por estar no ambiente, está liberto, está transformado, tem feito muita gente não se libertar de muitas coisas. Mas o céu te trouxe aqui hoje para te dizer: eu vou libertar por completo. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te atrapalha, vai ser quebrado nessa noite, para o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Bendito é o Deus de Israel. Tudo aquilo que te prende, um celular, uma série, uma novela, um time de futebol, tudo aquilo que te escraviza tem que ser quebrado nessa noite. Talvez isso seja as correntes que te prendem, porque por causa dessa corrente que te prende, você não consegue cultuar direito, não consegue adorar direito. Quando o seu time perde, você não consegue nem vir para o culto. Ou seja, são bilhões de correntes que estão te prendendo, mas o céu vai neutralizar nessa noite pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irá quebrar. Então a primeira prisão foi aberta. Aí agora eles estão indo para o cárcere interior, onde está Paulo e Silas. E agora Paulo e Silas, que apenas cantavam e oravam, vai fazer a parte final do culto, pastor. Porque nós sempre encerramos um culto, nós cantamos e oramos, mas o culto sempre termina com a palavra.
Então, no momento, depois que ele cai, o terremoto, que todos vão para onde está Paulo e Silas? O que Paulo e Silas vão fazer agora? Vão pregar a palavra. Porque o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que faz a obra completa é a palavra. É por isso que, pastor, hoje, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então estamos sendo libertos por causa da palavra. Aleluia. Só que o mais interessante é o terremoto que Deus manda. Porque se você fazer um paralelo, é algo interessante isso aqui. Porque Paulo e Silas foram para a prisão. E o carcereiro tem uma incumbência. Qual é a incumbência dele? Ficar na porta, para não deixar ninguém sair. Vamos brincar. Em Mateus capítulo 28, Jesus foi colocado no sepulcro. Soldados foram colocados na porta do sepulcro onde Jesus estava. E qual que era a função desses soldados? Não é para não deixar Jesus sair, era para não deixar nenhum discípulo entrar. Porque eles tinham feito uma reunião e disseram assim: olha, vai que de madrugada um dos discípulos dele entre lá, roube o corpo e diga que ele ressuscitou. Então, ou seja, os guardas ficam lá de prontidão na porta para não deixar ninguém entrar. Em Atos 16, os carcereiros estão na porta para não deixar ninguém sair. Olha que paralelo interessante. Em Mateus 28, o guarda está na porta para não deixar ninguém entrar. Em Atos 16, o guarda está na porta para não deixar ninguém sair. Só que nas duas situações acontece terremoto. E quem está fora entra, e quem está dentro. Você está entendendo o poder que Deus tem sobre a sua história nessa noite? Porque o diabo tenta te prender de todo mundo é jeito, mas o Senhor te liberta hoje por completo. Aleluia. Aí você pensa assim: não, é isso, pregador, eu sou crente, eu sou liberto, eu sou transformado, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, tem muita coisa que nos prende aí nessa terra. E tudo aquilo que nos prende atrapalha a nossa comunhão com Deus. Tudo aquilo que te oprime, o medo, o temor, o pavor, a depressão, a ansiedade, estresse, todo tipo de sentimento negativo, a frieza, a fraqueza, desânimo, tudo isso pode ter sido uma barreira contra a sua história, mas o céu quebra, o céu neutraliza, o céu destrói, porque Jesus tem poder e autoridade sobre todas essas coisas. É por isso que João capítulo 8, 1 João capítulo 3, versículo 8, o texto diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Salmo 46, versículo 9, vai dizer que ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e ele vai descrevendo várias coisas, e entre elas ele vai dizer: e ele me ungiu para libertar os cativos e dar liberdade aos oprimidos. Ou seja, é o céu dizendo: eu vim para dar vida, eu vim para libertar, eu vim para quebrar grilhões, eu vim para trazer liberdade. Glórias. Aleluia. Se coloque nos pés. Glória seja dada ao nome de Jesus. Lázaro, como sai da prisão? Porque aquele ambiente de cemitério era uma prisão. Ele sai todo amarrado, fechado. E Jesus só libera uma palavra. E a palavra que Jesus libera é: desatai e deixai-o ir. E eu libero uma palavra nessa noite da tua vida. Talvez o teu casamento está amarrado, e a palavra que o céu está liberando hoje é: desatai e deixai-o ir. Talvez a tua vida financeira está amarrada, e a palavra hoje é: desatai e deixai-o ir. Talvez a tua vida sentimental está amarrada,
E a palavra que o Senhor libera é essa: desatai-o e deixai ele ir. Talvez a tua vida espiritual está amarrada, e a palavra que o Senhor libera é essa: desatai-o e deixai ele ir. Ou seja, tudo aquilo que o diabo tentou, todo o nó que ele amarrou, toda a corrente que ele prendeu contra a tua vida, contra a tua história, todo o teu casamento, contra a tua vida sentimental, espiritual, financeira, está sendo neutralizado agora, está sendo quebrado agora. Só quem tem, levanta a mão para o céu e declara vitória, dizendo: em nome de Jesus, todos os grilhões sejam quebrados agora. Aleluia. Essa campanha, o Senhor deixa bem claro na sua palavra: mas eu quebrarei, aleluia, todo jugo será quebrado, neutralizado pelo poder do Senhor. Isaías vai dizer que o jugo é despedaçado por causa da unção, ou seja, a unção de Deus, ele despedaça todo o jugo nesta noite. Está sendo quebrado, está sendo quebrado. Toda frieza vai cair por terra, todo desânimo vai cair por terra, aleluia. Todo espírito que te oprime vai cair por terra. Tudo aquilo que te viciava a você muitas vezes deixar de vir para o culto para fazer aquilo, vai ser quebrado hoje. Você vai voltar a adorar como antes, vai voltar a cultuar como antes, vai voltar a sentir prazer em estar na presença de Deus como antes, porque o céu está quebrando todos os grilhões do inferno agora. Curva sua cabeça, eu quero falar com você nesse momento. Quer ficar em pé? Ô, Jair, ele falou que vai ficar em pé. Talvez na tua história, eu não sei qual é a tua decisão, mas a gente sempre tem que se libertar de alguma coisa. Sempre tem alguma coisinha que nos prende. Sempre tem algo que nos atrapalha. Você sabe qual é a tua necessidade. Você sabe aquilo que está te prendendo. O Senhor pode libertar hoje. Só depende de você. Só depende de você. Talvez você diga assim: não, é algo simples, é algo pequeno, eu consigo dominar. Se você conseguisse dominar, já tinha dominado. Se você conseguisse dominar, já tinha conseguido. O diabo está tentando soprar na tua mente e diz assim: não, você consegue quando quiser, para quando quiser. Mas o céu vai te libertar hoje. O céu vai quebrar isso aí hoje. Vai quebrar isso aí hoje. E você vai sair daqui liberto, transformado pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Talvez aquilo que nos prende não é cadeias físicas, mas sempre tem algo que quer nos prender dia após dia. O diabo quer colocar você aqui, mas preso lá fora, preso em alguns acontecimentos lá fora, preso em relacionamento lá fora, preso em acontecimentos lá. O céu vai te libertar e você vai estar com a mente liberta aqui dentro mesmo. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua causa? Pastor, qual é a tua vida? Você está comigo? Hoje é o primeiro? Hoje é o primeiro dia dessa semana. Mas 6 palavras proféticas serão liberadas sobre a sua história. Comece a abraçar essa causa hoje. Eu sinto o temor de Deus para liberar a palavra para alguém aqui nesse lugar. Eu não sei qual é aquilo que te prende, mas eu creio que até o final dessa campanha você vai ser liberto pelo poder do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele vício em TV vai sair. Aleluia. Aquele vício em redes sociais vai sair. Aquilo que te está prendendo, aquela frieza vai sair. Você vai sentir vontade de voltar a ler a palavra, vai sentir vontade novamente de meditar na palavra. Tem pessoas que passam a semana inteira sem a Bíblia e está tranquilo. Isso não é normal. Não é. O diabo está tentando dizer assim: não, você consegue viver tranquilamente, mas não é. O céu vai te libertar. Como você não pensa que vai dar sobre o tempo. Maravilhoso Deus eterno. Em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E assim, meu Pai amado, como Paulo e Silas na prisão, eles sentiram, Deus amado, que precisavam de algo diferente na sua história. Não se conformaram, Deus amado, igual aos outros presos, ó Deus.
mas a atitude deles mover os céus em seu favor. Eu sei que não lancei palavras ao vento aqui nesse lugar essa noite. Eu sei que pelo menos uma pessoa entendeu o propósito da tua palavra aqui nesse lugar, Senhor. E assim, ó Deus amado, como o Senhor fez com Paulo e Silas, começa a mover os céus em favor da tua igreja, em favor do teu povo aqui nesse lugar, Senhor. Ó Deus amado, essa pessoa, Deus amado, que há muito tempo, Deus amado, não sente a tua presença, Pai, e ela está sentindo essa frieza, essa fraqueza, esse desânimo, que o Senhor quebra esse grilhão do inferno agora, Pai. Quebra, Pai, mas neutraliza essa corrente agora, essa pessoa, Deus amado, que já não consegue mais ter esperança de vitória, já não consegue mais ter esperança de vida, está com cabeça baixa, encurvada. Ó Deus, eu te peço agora, Pai, quebra o jugo do inferno agora, liberta essa pessoa, Pai, porque só o Senhor tem poder e autoridade para libertar alguém do começo ao fim, por toda a eternidade, porque se o Filho liberta, a toda pessoa é livre e é livre para glorificar o teu nome. A Deus, agora pelo poder da tua palavra, eu libero uma palavra profética nessa noite. Chegou o dia da independência da alma desse crente. Chegou o dia da independência da vida espiritual desse crente. Chegou o dia da independência, oh glória, da vida financeira desse teu servo. Chegou o dia da independência da vida amorosa desse teu servo, porque o Senhor assina nessa noite a carta da alforria, onde o diabo dominava, onde o diabo aprisionava, onde o diabo tinha poder. O poder foi neutralizado, o poder foi quebrado agora. E só quem crê, levanta as mãos para o céu e aplauda Jesus Cristo de Nazaré e glorifica o nome dele nesta noite, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. A palavra foi pregada. Aleluia. Mas antes de encerrar, eu quero fazer um convite. Não foi por acaso que você entrou aqui hoje. E talvez você se encontre aqui, mas está afastado do Evangelho. Ou você nunca tomou uma decisão ainda. O Senhor está te dando essa oportunidade agora. Quer viver uma nova vida? Quer viver algo novo? Quer viver algo sobrenatural? Você não acha que já sofreu demais? Batendo a cabeça de um lado para o outro, batendo em portas aqui e ali, tentando buscar felicidade em bebida, em dinheiro, em tantas coisas. Não está na hora de você dar essa oportunidade para Deus te fazer feliz de verdade? Porque toda essa felicidade que o mundo tenta te oferecer é felicidade não é tua. Observe que todos esses presos que ouviram a palavra, eles tinham toda a liberdade, para ir embora. Mas eles entenderam que de que adianta estar fora do mundo, de que adianta não estar dentro de um cárcere, se eu não consigo ser liberto na mente, se eu não consigo ser liberto no coração. E eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida e fazer um convite. Alguém está aqui nessa noite, muito afastado, e quer retornar para casa do Pai hoje? Pega aqui nas suas mãos. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Quer entregar a sua vida a Jesus como Salvador da tua alma? Levante nas suas mãos. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer transformar a sua vida por completo. Alguém nessa noite? Aleluia. O Senhor está te chamando. O Senhor está te dando uma chance. Deixa Deus puder te fazer feliz. Alguém? Glória a Deus. Estão tendo que o céu lhe conceda uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Mar.